fala um pouquinho de uma das suas histórias, então, porque acho que se a gente for falar de todas, não vai dar tempo. Vamos para a principal, que é a Lenda do Pentágono, que imagino, eu não tenho certeza que tudo isso aí atrás talvez seja um pouco do planejamento dela ou de outras histórias. Tá tudo aqui, tem mais na porta, tem na outra parede. Gente, meu sonho é fazer isso. Lindo, parabéns, você realizou o sonho da sua sensei. Tudo isso, gente, que tá atrás dele são post-its do planejamento da história dele. Ele seguiu à risca o que é fazer um livro planejado. Parabéns, João, você realmente merece a estrelinha de... Olha isso. Não, a Jaque, ela gosta muito da planilha de Excel. Mas eu acho que eu também gostaria de fazer assim primeiro na mão. Deve ser uma experiência muito legal e depois colocar. Eu tenho, tá? É que eu não vou conseguir mostrar. E no momento ele está eu tô organizando, mas eu tenho aqui do lado. Tipo, visualmente, para depois eu jogar pra lá. Eu tenho que fazer também na minha próxima história, eu vou fazer. Mas então conta um pouquinho mais sobre A Lenda do Pentágono, que é o primeiro livro dessa saga inteira que tá aí atrás de você, que eu imagino que tem muito mais coisa pra contar. Nossa, tem coisa a rodo para contar ainda, que aquele foi só o começo. Inclusive eu tinha planejado uma segunda trilogia para dar sequência mais para frente, depois que eu terminasse essa. Mas, enfim, é um universo gigantesco que me deu um estalo há muito tempo atrás e eu fiquei matutando aquela ideia por muito tempo, até eu conseguir achar um rumo, conhecer a jornada para mim conseguir organizar todo aquele amontoado de ideia ali em um lugar só e dar uma direção para aquilo. Mas, enfim, eu acho que superficialmente a Lenda do Pentágono, ou seja, a trilogia do Último Celestial vai tratar sobre 5 realidades e cada uma delas tem um conceito por trás. Tempo, realidade, poder, espiritual e vida. Cada uma dessas realidades foi pensada em cima de um contexto filosófico, onde eu quero dar muita ênfase para a questão de cada realidade em si, inclusive todos os desafios que ele passa no primeiro livro para conseguir os arcanos ou para conseguir o poder de cada realidade, tem um desafio em específico. Se você puxar para o lado lógico, para o lado do entendimento, você vai ver que tem um contexto de ensinamento da vida naquilo, de certa forma. Então eu gosto muito de colocar nas minhas histórias essa pegada mais filosófica, pelo contexto que eu fui inserido no mundo da literatura através da filosofia, então acho que seria indispensável em qualquer coisa que eu fosse fazer, trazer um pouco disso. Todos os personagens, eu embasei a maioria dos personagens, pelo menos os principais, em algum problema psicológico, ou seja, em lados opostos. Se você pegar ali, você vai começar a associar o personagem principal é a depressão, o tutor, ou seja, o mestre, o que ajuda ele está desenvolvido em cima de TOC, de transtorno de personalidade, de organização, ansiedade. Tem vários personagens que, se você começar a analisar assim, você vai ver que todos eles têm esse traço marcante na personalidade. Então, planejamento eu acho que o essencial para você manter todas essas ideias organizadas e ter uma base assim, tipo, caralho, isso aqui faz parte... Opa, falei palavrão, desculpa. Relaxa. Como é que é? Licença poética. Licença poética. Isso aqui faz parte disso, isso daqui encaixa aqui. E todos eles têm esse conceito, e eu trago muito dessa parte da filosofia existencialista para as 5 realidades, e tem o plano espiritual, que seria a filosofia idealista, para trazer mais sobre o que seria um mundo espiritual. Enfim, é um amontoado de ideias ali que, se você puxar mais para o lado pensante, você vai conseguir encontrar algum tipo de lógica de algum filósofo antigo, porque sou meio louco da filosofia. Cara, mas isso é muito legal, porque assim, a gente acabou de conversar com a Júlia e a gente estava falando sobre o universo dela com base científica da evolução, né? E aí, e você
tem outra base, né? É um outro universo completamente diferente, com outra base também. Mas o mais fantástico disso que eu quero chamar a atenção aqui tem base, sabe? Não é uma coisa tirada do nada, tem base, né? E tanto ela, imagino, só de você falar a pesquisa que tem em cima disso para dar base às coisas que você constrói dentro do seu universo, até para ele se sustentar a longo prazo. Exatamente. É uma pesquisa grande, por causa que quando eu fui ter a ideia desse livro, eu acho que eu já tinha entrado ali na filosofia por uns 2, 3 anos, mais ou menos, então era o período que eu pegava livro, eu devorava livro um atrás do outro, então foi assim, tipo, uma avalanche, e no momento que eu tive essa ideia, eu comecei a organizar e comecei a colocar no papel, se passaram mais 2 anos para de fato eu escrever o primeiro livro. Então, além da base, tem todo o amadurecimento, toda a parte de lógica, porque isso aqui se passa entre 5 realidades. São portais onde você atravessa de uma realidade para outra, mas no começo era um sistema espacial, entendeu? Era de planeta a planeta, só que pelo espaço. Então, mudou muita coisa desde o começo de tudo. É surreal. Sem contar a base dos personagens que eu tive que estudar muito sobre psicologia e sobre tudo, para mim, ter uma base, de fato, que tivesse alguma relevância um pouco maior. Cara, não, e tem gente que às vezes quer ter uma ideia hoje e acha que amanhã já tem que sair escrevendo e terminar o primeiro livro, né? Uhum. Tipo, tem ideias pequenas, por exemplo, o conto que você escreveu, né? Tem ideias pequenas que vão ser desenvolvidas mais rápido. Mas agora você quer criar toda uma saga, né? Um novo, um novo universo e ter uma problemática mais bem desenvolvida, uma trama mais bem trabalhada, leva tempo. Leva muito tempo, não é uma coisa que você vai pegar e desenvolver da noite pro dia. O conto que eu escrevi, se eu não me engano, são 28 cenas e são 2 personagens principais. E eu demorei 2 semanas inteiras só para me desenvolver os personagens, sem contar a ambientação. Então, tipo, é uma parada que vai demorar um pouco mais de tempo, se você quiser ter uma base com um ensinamento regrado ali para você levar, é algo bem embasado, bem construído, leva tempo, não tem, é pesquisa atrás de pesquisa, tem coisas que você pensa assim, tipo, seria legal se eu fizesse dessa forma, mas chega na hora de fazer daquela forma, você percebe que você não tem conhecimento para fazer daquela forma, você tem que ir atrás do conhecimento para fazer daquela forma. Exatamente. E o legal é que com o João a gente tem um exemplo de 3 bases diferentes para você ter na sua história, né? O importante é você ter a base e a pesquisa que eles fizeram para que essa base fosse bem estruturada, né? A gente começa lá com a Stephanie, inclusive fazendo jus que a gente ia falar da Stephanie no podcast do João. É verdade. A gente tem tanto o João no dela, a gente tem que citar ela no do João. Justo. Então, a gente tem a Stephanie trazendo essa questão da base mitológica e ela trouxe uma mitologia diferente, né, da mitologia árabe. A gente tem a Júlia, que a gente acabou de conversar agora, com essa base mais científica, né, e agora a gente tem o João com uma base filosófica. E todos os 3 com pesquisa e com planejamento para deixar isso perfeito, porque realmente o que eles fazem é muito bem amarrado. Sim, precisa de tempo para amarrar as coisas bem amarrado, porque depois que eu decidi fazer a trilogia, eu fiquei pensando assim, como que eu vou encaixar os outros 2 livros nisso? E, cara, eu parei de escrever por 3 meses seguidos só para me conseguir amarrar o começo da segunda história ao final da primeira. Então é algo que demorou bastante tempo. O pessoal às vezes fica com... desculpa a expressão, fogo no rabo de querer ficar escrevendo trilogia, saga, mas acha que é um negócio que é simples, e cara, não é. E eu vou dizer uma coisa pra você, assim, pode ser, eu não gosto de generalizar nada, né, mas se você tá escrevendo uma história rápido demais, para pra reler, porque talvez tenha alguma coisa ali desencaixada, né? Se você não tá tendo que pesquisar, se você tá escrevendo, claro que pode acontecer com alguma história, pode, mas assim, com certeza, se você desse tempo para amadurecer ela ou para pesquisar, ela seria muito melhor do que você já tá escrevendo agora, né? O amadurecimento da história é muito importante. Isso eu aprendi
Isso é uma coisa que eu ensino muito para vocês lá dentro da jornada, inclusive que quando vocês entram na jornada, você, eu já posso escrever amanhã, eu já tenho uma ideia, já posso começar a escrever amanhã, quando que eu já começo a escrever minha história? Eu falo, não, segura, vocês têm um mês inteiro para amadurecer essa história, para pesquisar, para depois escrever, porque acho que tem esse tempo, né, de você amadurecer a ideia do que você quer escrever antes de escrever. Porque isso muda. O João, por exemplo, falou que mudou. Era uma coisa espacial, né, de planetas, mais galáctico, e agora é uma coisa mais dimensional, né, subiu um nível, assim, digamos assim. E imagino já que você também passou por isso com Sombras do Passado, né? Com certeza. Esse amadurecimento da história é super importante, porque é a partir dele que você consegue fazer justamente essas amarrações que amarram não só as cenas e a história em si, mas o leitor na sua história, porque ele vai estar sempre nessa curiosidade de saber qual que vai ser o próximo passo, qual que vai ser a próxima cena, e se você vai trabalhar com uma saga, aí sim que você tem que amadurecer muito bem essa história, porque senão você não consegue fazer, exatamente o que o João falou, você não consegue fazer a amarração, aí vão ser só livros soltos, não tem nada ali realmente que diz, não, isso é uma saga. Então isso ajuda muito, e me ajudou muito com Sombras do Passado, porque eu garanto, se eu tivesse continuado a escrever do jeito que eu estava escrevendo, não ia dar nada com nada, e ia parar no meio e não ia seguir, eu não ia conseguir nem terminar, porque eu não conseguia amadurecer o suficiente para escrever as cenas em si, quanto mais terminar o livro e fazer outras coisas, fazer outros volumes. Isso é um